O programa é Saúde e Você. Eu vou pedir licença a você para o intervalo comercial e volto já. É rapidinho. De volta aqui na sua TNH1 TV com o programa Saúde e Você. O programa de hoje entrevista do obstetra Dr. Antônio Carlos Moraes. Doutor, eu falava no bloco anterior sobre colocar uma vida no mundo. Agora, um sentimento também que o senhor deve ter muito triste é quando perde uma criança, né, doutor? Fale-me sobre isso. A perda, na realidade, ela mexe, né, com a mãe em particular, da dor que ela está sentindo física, né, de ter que perder aquele produto que ela projetou para a vida dela, né, tudinho, e emocional, né, e esse emocional a gente também participa, né, porque é uma frustração. Você, no momento você diz, tá, tudo bem, teve uma alteração, tá certo, discreta, e a gente não conseguiu reverter aquilo. Ou muitas vezes a gente nem achou a causa, que existe umas perdas, 60% dos abortamentos, precoce ou tardio, que vai até 20 semanas, até a metade da gravidez, 60% a gente não acha a causa daquilo. Existem alterações genéticas muito pequenas, pouco comum, que nem os exames ainda detectam. Os exames hoje, para você mandar uma investigação, eles dão uma cobertura em todos os cromossomos, mas do que é mais comum. Então essas coisas em comum terminam passando e a gente não faz. Então isso dá uma frustração para a gente, né, de impotência, de não ter conseguido ajudar aquela mãe. E a mãe, ao mesmo tempo, dá um medo numa gravidez futura. Será que aquele quadro vai repetir? Então, quando a coisa não é comum, a gente sabe que a repetição é muito rara. A gente normalmente não vê. Quando o processo se repete, aí sim a gente parte com uma outra investigação que pode ter alguma alteração comum. Tá? Então, a primeira perda, geralmente a gente não investiga muitas patologias, a não ser o cromossomo. Se não foi comum, a gente acha que aquilo não vai repetir mais. Agora, doutor, é aquela mulher que mora no interior do estado, no sertão, que não tem acesso praticamente a nada. Como é que funciona ela no caso de uma gravidez de risco? Isso é de responsabilidade do Estado, né? A gente sabe disso. O Estado precisaria ter uma unidade de referência, e tem, que é a Santa Mônica, mas a Santa Mônica não dá suporte para o estado todo, não consegue abraçar todos os municípios. Precisaria ter outras unidades, né, que dessem esse suporte para o acompanhamento na gravidez de risco. E, infelizmente, não tem profissional suficiente nos municípios que dê uma atenção, que faça uma avaliação daquela grávida quanto ao risco. Muitas vezes é o médico do PSF, né, que ele faz o pré-natal, quando encontra uma alteração que precisa encaminhar, às vezes não acha essa porta para receber aquela paciente que ele suspeitou que poderia ter uma patologia que complicasse a gravidez. E termina voltando e fica muitas vezes na mão do profissional que é clínico, do PSF, e da enfermeira que está fazendo pré-natal. E o resultado que a gente vai ver muitas vezes é uma complicação no final da gestação, ou um parto prematuro, ou uma perda fetal, que infelizmente de patologias que poderiam ter sido evitadas se fosse corrigida há mais tempo. Na sua opinião, estamos preparados para atender gravidez de risco aqui em Maceió? No serviço privado, a gente tem condições. No serviço público, a Santa Mônica tem, mas só que ela fica superlotada. Ela tem uma UTI materna boa, ela tem uma UTI neonatal boa, ela tem um número de leitos para as gestantes da capital, mas para atender todo mundo, aí termina ficando uma UTI neonatal superlotada, uma UTI materna superlotada, e à medida que você tem um volume muito grande, pode passar alguma coisa. O SUS, doutor, ele oferece um serviço a contento para essas mães? A demanda que é exagerada, é muito. Né? Então isso termina fazendo. Quando você precisaria ter um profissional para cada 3 leitos, na realidade você termina tendo um profissional para 30 leitos. Então um suporte assim que ele às vezes não consegue cobrir todos aqueles pacientes que ele precisaria ver. Às vezes um obstetra está de plantão e tem 20 pacientes lá para observar. Então é muita gente. Na hora que ele está olhando aquela última pode complicar. Agora vamos falar de coisa boa também, né? As novidades na sua área, me conte aí as novidades. Hoje há uma tendência no pré-natal do obstetra, já tem inclusive um aparelhinho de ultrassom com ele, para fazer a consulta do pré-natal e para fazer a ultrassom. Qual a importância? É que ele pode detectar mais cedo algumas alterações que
ele só ia ver quando ela fizesse o ultrassom no 5º mês, um ultrassom no final da gestação. Então isso já ajuda a antecipar e dá uma segurança para a mãe de que ela está vendo o seu filho toda vez que ela vai na consulta. Então isso é uma coisa também boa. Agora, é da clínica privada, né? O acesso aos exames hoje, aqui em Maceió em particular, existe um programa que é o PPG, que é fácil, tá? A grávida no pré-natal ela consegue colher o sanguezinho e é um exame que avalia 16 doenças. Então, com acesso fácil, né? Então, isso também é um avanço, né, para a gente. O número de profissionais, né, da área de enfermagem que faz o pré-natal é um avanço, elas estão. Agora, a gente não tem um número de médico para acompanhar. Então, muitas vezes ela termina ficando sozinha. Mas ajudaria bastante dar essa cobertura no pré-natal, onde você tivesse um grupo de enfermeira fazendo e um médico que supervisiona para atender essas dúvidas. Às vezes você não tem isso. Mas é um avanço que a gente imagina corrigir nos próximos meses, aí, no próximo ano. Aquela mãe que, evidentemente, está assistindo a gente e ela às vezes não tem acesso muito ao sistema de saúde, mas ela quer levar o filho para um pediatra, ela quer fazer os exames dela. Existe momento certo para levar a criança para um pediatra, doutor? A partir do momento que aconteceu o parto, geralmente essa criança é avaliada 10 ou 15 dias depois. Porque existem exames hoje que a criança tem que fazer após o nascimento, que é o teste da orelhinha, o teste do pezinho, o teste da visão. Né? São exames que vão identificar se tem alguma patologia que pode ser corrigida com medicamento. Você já antecipa isso, né? Então, com esses exames. Então, esses exames estão na rede pública. Então, ela pode fazer isso. Tá? Então, ela deve ir, tá certo? Geralmente 10 ou 15 dias. Geralmente, quando sai da maternidade, é feita a solicitação desses exames. E com esses exames em mão, ela deve voltar para um pediatra para fazer a avaliação. Né? A puérpera, né, depois do parto, ela deve voltar no serviço de pré-natal no máximo com 30 dias. Ver como se comportou a cirurgia, ver como se comportou os pontos do parto, ver como é que está o sangramento, a amamentação. Então ela tem que voltar no máximo com 30 dias. De 15 a 30 dias ela volta. E o teste do pezinho, qual a importância desse exame na criança, doutor? É porque ele vai detectar doenças, por exemplo, ligadas à tireoide, que ela pode começar uma medicação cedo e não vai afetar o desenvolvimento daquele bebê. Né? Então ela, detectando a doença, iniciando a medicação mais cedo, isso vai fazer com que o bebê não tenha uma patologia, não comprometa, porque quando você vai descobrir mais na frente, já houve uma alteração, às vezes irreversível. E aquela gestante que contraiu o vírus HIV, como é que fica a situação da criança? Hoje, uma mãe que é HIV positivo, o feto tem 30% de chance de contrair a doença. Agora, se ela começar o pré-natal, for detectado o HIV, iniciando a medicação, essa taxa cai para 2%. Né? Então, uma coisa muito importante, né, é começar o pré-natal e começar a medicação. Na mãe que só descobriu o HIV na hora do parto, que as maternidades hoje, no momento que a grávida entra, ela faz o teste rápido do HIV. Se for descoberto nesse momento, é iniciada uma medicação que também diminui muito a passagem, que a contaminação do feto às vezes acontece na hora do parto. Tá? Então, é feita a medicação. Se der tempo, a cesariana é o procedimento indicado para a mãe HIV. Se o neném chegar nascendo, é feita a medicação, tá? E começa a medicação também para o bebê no pós-parto. A mulher que chega no seu consultório, em qualquer clínica, diz assim, eu quero fazer uma cesariana, eu não quero parto normal, sendo o primeiro filho. Como é que é feita essa seleção? Ela tem direito de escolha ou realmente vocês se optam? Não, ela tem direito de escolha, né? Ela sabe, na realidade, assim, do que está passando na cabeça dela, porque para um parto normal é importante que a mulher participe. Não adianta eu querer que ela tenha um parto normal, o desejo de ser meu só, e ela não colaborar. Agora, o que é que deve fazer o obstetra? Informar para ela quanto aos riscos da cirurgia. Vai tomar anestesia, tem um corte, tem sangramento, tem um risco de infecção, tudinho, e a recuperação dela. Ela entende tudo sobre isso, ela não quer viver aquele trabalho de parto, porque hoje a gente está numa sociedade em que a população quer as coisas muito rápido, às vezes. Então, o trabalho de parto, como ele é demorado,
pode levar de 8 a 16 horas, né? Às vezes ela não quer passar por aquele tempo de espera, né? Mas não é uma espera de sofrimento das 16. O trabalho de parto, na realidade, é a espera que deixa cansativo, que ela não quer. Mas a cesariana, ela é informada de tudo aquilo, é feita a cesariana marcada. Agora, muitas vezes, o cuidado é para não marcar a cesariana antes do neném estar pronto para nascer, que esse é um dano. A cesariana eletiva, o problema dela é a retirada do neném antes da hora, para o neném não apresentar nenhum desconforto respiratório e precisar ir para a UTI, porque nasceu antes do prazo. E quais são os sintomas, caso isso ocorra, que o bebê pode sofrer, doutor? É porque no momento que você tem uma criança que não estava pronta, ela não consegue respirar direito, vai para uma UTI e começa a ter medicamentos, fazer exame, para saber se tem alguma outra coisa ou só a prematuridade. Então, no momento que você começa a medicar, intervir naquele menino, pode aumentar a chance de alguma outra infecção. O programa é Saúde e Você está na TNH1 TV. Estamos entrevistando hoje o obstetra Dr. Antônio Carlos Moraes. Esse programa você não pode perder, viu? Doutor, eu vou lhe fazer uma pergunta polêmica agora, né? Estamos falando de saúde da mulher, saúde também do homem que ele deve participar. Eu lhe pergunto, como é que o senhor vê a situação em nível de Brasil do atendimento pelo SUS? Realmente eu acho que, vivendo a nossa realidade aqui em Maceió, puxando, não é diferente no país, né? É um caos, né? A gente precisa melhorar realmente, né? Dizendo que se os políticos usassem o serviço público de saúde, a coisa melhorava, né? Então, quem define como vai, para onde vai a verba da saúde? Ele não usa aquilo, a maioria dos políticos tem, né? A maioria, eu acho que 100% tem plano de saúde, né? Ele não usa a rede pública, né? Então, assim, no momento que ele precisasse usar, ele ia saber da importância, ia valorizar, ia liberar mais verba e melhorar o serviço. Mas é um caos, falta material, né? Falta equipamento, faltam profissionais, né? Porque o custo hoje, na realidade, é caro, a gente reconhece, mas a saúde é um dever do Estado, né? E dar esse suporte. E, infelizmente, o que a gente vê, na realidade, assim, às vezes a cobrança muito grande em cima dos planos de saúde, que tem suas responsabilidades, eu entendo muitas vezes que é para desviar o foco da rede pública. Porque se o serviço privado funcionar, eu não preciso usar a rede pública. Então a rede pública gasta menos porque tem uma rede privada funcionando. No momento que eu não tenho a rede privada funcionando, tem que agir a rede pública. E a gente vê um caos, as unidades de emergência, faltando material para operar, faltando material para imobilizar um membro fraturado, né? Faltando medicamento para um paciente que tem uma crise. Então, infelizmente, essa coisa é um caos, né? Então, ter um plano de saúde hoje, por mais tumultuado, parece que ajuda a você ter uma assistência um pouquinho melhor. Doutor Antônio Carlos, estamos chegando aqui ao final do programa. Eu queria que você deixasse sua mensagem para aquela mãe aí que está nos assistindo, que quer ter um filho saudável. Deixa uma mensagem para esse pessoal, doutor. A primeira coisa é programar. A programação de uma gravidez ajuda bastante, né, no resultado. O parceiro participando, ela fazendo os exames pré-gestacional, detectando se tem alguma alteração, né, cuidando dessa alteração, usando um medicamento hoje que diminui o risco de abortamento por defeitos no sistema nervoso, que é o ácido fólico. Ela começa a usar antes da gravidez, não é para usar durante a gravidez. Descobri a gravidez, vou usar, não. Você usa antes, tá? O ácido fólico pelo menos 2 meses antes. Então, decidiu engravidar, usa o ácido fólico 2 meses antes, tá certo? Dos exames todos normais, ela está liberada para a gestação. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado a você, assinante, e até o próximo programa.